Minha vivência ocorreu na colônia Inácio Zaragoza, localizada em Nicolás Romero, no estado do México, durante a madrugada de 4 de janeiro de 2013. No dia anterior, um vizinho extremamente próximo, que era tratado quase como parte da família, faleceu. Eu o chamava de tio por conta da proximidade que tínhamos. Chegamos por volta das 21 horas ou 22 horas para dar apoio à família enlutada, mas o corpo ainda não havia chegado. O tempo foi passando até que a madrugada chegou. Tenho uma memória clara de que eram exatamente 3 da manhã e o corpo ainda não estava presente. Permanecemos esperando, quando, de repente, o frio se intensificou bastante. Minha mãe pediu à minha irmã que fosse buscar uma blusa extra em casa, pois o frio se tornava realmente incômodo. Nos juntamos ao fogão onde havia café e chá, buscando um pouco de calor, quando ouvimos um grito que congelou nosso sangue. Esse lamento ecoou a uma certa distância, cerca de 5 ou 6 vezes, e todos os presentes no velório puderam ouvir. Enquanto isso, minha irmã estava em casa, com o casaco nas mãos, incapaz de sair porque, segundo ela, o que quer que estivesse chorando estava logo atrás da porta. Após os lamentos cessarem, eu saí por curiosidade junto com meu tio, que descanse em paz, para espiar o que acontecia na rua. Meu tio era extremamente observador e curioso, não deixava passar nenhum detalhe. Notei que ele estava caminhando, tentando observar algo, e decidi acompanhá-lo. Ele olhou para o final da rua e me apontou, dizendo que parecia haver um homem a uns 60 metros de distância, emergindo da escuridão entre as luzes de 2 lâmpadas. Era claro que havia alguém ali, que aparentava estar escondido nas sombras, com uma lanterna a alguns metros atrás e outra à frente. Não trocamos palavras, e a curiosidade nos levou a avançar lentamente. Caminhamos talvez 20 metros e percebemos que aquela silhueta usava um dos trajes comuns dos mais velhos. Quanto mais perto chegávamos, mais podíamos distinguir que o homem estava todo vestido de preto e nos encarava. Os cachorros da rua começaram a uivar, e eu estava paralisado de medo, mas continuei me aproximando ao lado do meu tio. Ficamos a cerca de 20 metros, momento em que os cães que cercavam a área começaram a pular as cercas, latindo com intensidade contra aquela entidade. Parecia que os cães estavam com medo, relutando em atacar. Passaram-se cerca de 15 segundos entre os uivos e os latidos, quando a figura começou a encolher, até se tornar um vulto negro no chão. Nesse instante, os cães, em pânico, correram desesperados de volta para suas casas. Meu tio e eu permanecemos paralisados ali, observando o vulto que começou a se. De repente, percebemos que estava se erguendo, mas agora parecia um cão. Um grande cão negro que nos olhou por um instante antes de se virar e andar pela rua ao passar. Apenas uma das lâmpadas iluminou o lugar, e notamos que ele parecia ser quase tão alto quanto os automóveis que estavam parados. Além do lamento que todos podiam ouvir, nunca relatamos o que testemunhamos, pois ninguém nos acreditaria. Sempre que eu sentia medo na infância de estar só, meu pai me dizia que na vida não se deveria temer fantasmas ou espectros, mas sim as pessoas vivas, pois estas realmente podem te ferir. Ao chegar ao final da minha adolescência, consegui ganhar um certo valor em dinheiro após o suicídio do meu pai, recebendo uma herança em meio ao luto. Na época de seu falecimento, ele e minha mãe possuíam um chalé em Oregon, próximo ao Monte Bachelor. O local foi colocado à venda, pois minha mãe não conseguia mais arcar com os custos e o aluguel não era suficiente para cobrir as despesas. O chalé estava prestes a ser comercializado em menos de um mês e já se encontrava em fase de conclusão da documentação com o corretor e o advogado. Por essa razão, durante aquele período, o chalé não seria mais alugado e ficou desocupado. Para mim, isso foi uma oportunidade de me afastar por um tempo e me recompor diante de tudo que acontecia na minha vida. Eu pedi demissão do trabalho, peguei meu equipamento de salvoarde, meu cachorro e às 12 da noite peguei o carro do meu pai em direção ao chalé. Nos 2 primeiros dias lá, tudo transcorreu normalmente e nada de extraordinário ocorreu. Passei os dias brincando na neve até a meia-noite e praticando salvoarde, algo que sempre fiz com meu pai.
A intenção era relaxar, mas não conseguia expulsar ele da minha mente. Depois disso, passei a me entreter com outras atividades, jogando videogame, escutando música, bebendo e fumando no terraço. Já havia estocado comidas, cigarros e bebidas, então estava tranquilo, permanecendo no chalé, com raras saídas para as encostas junto ao meu cão. Fiquei bastante satisfeito e comecei a relaxar após toda a tensão que precedeu minha viagem. O local tinha 2 andares. No andar de baixo, havia a sala de estar, um quarto de hóspedes e uma cozinha pequena. No andar de cima, existiam outros 2 quartos e uma varanda externa que se conectava ao quarto principal. A maior parte do meu tempo era passada na sala de estar, na cozinha ou no quarto principal. Nunca explorei os demais quartos e sempre mantive as portas que davam acesso a eles fechadas. Ao chegar ao 4º dia, eu estava seguindo minha rotina normal de brincar com meu cachorro e jogar. Naquele dia, a neve caiu intensamente, então, ao invés de ir às encostas, decidi ficar em casa. Foi nesse momento que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Havia apenas 2 outras cabanas próximas à nossa, talvez a um quarteirão de distância uma da outra. As demais cabanas, exceto essas 2, estavam a cerca de 1 quilômetro de distância. Ao redor, havia, principalmente, as áreas com florestas e pinheiros imponentes. As 2 cabanas estavam desocupadas. Nos dias recentes, tinha ciência de que não havia hóspedes por volta do meio-dia. Enquanto estava fora com meu cão, percebi o que pareciam ser marcas na neve em volta de nossa propriedade. Ainda estava caindo neve. Assim, as marcas pareciam estar um pouco recém-feitas, como se alguém tivesse estado lá nos últimos 20 a 30 minutos antes de mim. Pensei que talvez houvesse alguém hospedado na cabana próxima e eu não tivesse reparado. Mas não importava. As marcas se afastavam da minha cabana e se perdiam na neve em direção à área mais densa das árvores. Ignorando as marcas, voltei para dentro. Quando a noite chegou, decidi que era hora de me deitar. Meu cachorro estava deitado na cama comigo quando notei que ele ficou alerta. Na sequência, ele pulou da cama e correu escada abaixo para a sala. Eu me deitei, ficando em silêncio, enquanto o ouvia se movimentando lá embaixo, indo e voltando, o que me deixou um pouco assustado. Após cerca de 5 minutos, ele subiu correndo até mim, fazendo sinal de que precisava sair para fazer xixi. Nós 2 descemos até a entrada externa para ele resolver isso, mas ele não queria urinar. Assim que saímos, ele começou a puxar a coleira, tentando me levar para onde desejava ir. Ele olhou para a parte densa das árvores e cheirou a lateral da casa, olhando para o telhado. Quando percebeu que eu não o acompanharia, ele se sentou e ficou apenas observando a escuridão, algo um pouco incomum para ele. Mas tudo bem. Imaginei que talvez houvesse alguns animais selvagens e ele quisesse persegui-los. Eu não queria perseguir nada, então o puxei de volta para dentro, sequei suas patas e nós 2 subimos novamente. Cerca de meia hora depois, estava deitado na cama quando ouvi algo que parecia cascos caminhando no meu telhado. Eram apenas cerca de 6 passos, e pensei que poderia ser uma pinha caindo de uma árvore no telhado ou possivelmente um animal correndo. Contudo, o que me preocupou é que os passos aparentavam ser espaçados como os de uma pessoa, o que realmente me deixou assustado. Meu cachorro também ouviu o barulho e correu rapidamente até a porta da varanda, esperando que eu o deixasse sair. Peguei meu casaco, uma lanterna e um par de sapatos, junto com meus cigarros, e saí para a varanda. Assim que saí, acendi meu cigarro e comecei a olhar para o telhado com a lanterna, mas não havia nada ali, e a neve em cima parecia intacta. Estranho. Pensei que poderia ser apenas coisa da minha cabeça. O barulho talvez estivesse alimentando minha paranoia. Comecei a me acalmar e relaxar novamente. Meus olhos se ajustaram à escuridão e continuei fumando. E ao simplesmente olhar para as estrelas e as árvores ao lado da nossa cabana, foi nesse momento que o avistei em uma árvore. Um pouco além da nossa cabana, a cerca de 6 metros da varanda, percebi que parecia ser um homem agachado entre 2 galhos, porém ele parecia extremamente alto, cerca de 2 ou 3 metros, e era bem magro. Ele estava curvado sobre um galho, com seus braços brancos notavelmente longos estendidos acima da cabeça,
segurando o próprio galho, e sua boca estava aberta, sem qualquer expressão. O que era aquilo? Não estava certo se realmente via aquilo e continuei a olhar, sentado ali, sem me mover. Quando quase pensei que poderia ser um boneco, meu cachorro se levantou e começou a andar em minha direção, latindo ao mesmo tempo. A criatura continuava imóvel. Apaguei meu cigarro e pensei em direcionar a luz para aquilo, mas algo dentro de mim gritava para não fazer isso. Assim, retrocedi para dentro, trazendo o cachorro comigo. Assim que entrei, tranquei a porta e iluminei a área onde estava a coisa, mas não havia nada lá. Fechei as cortinas da tela e voltei para a cama. Mais tarde naquela noite, ouvi leves batidas na porta da tela, como se alguém estivesse tocando o vidro com os dedos. O som foi contínuo e não parou por quase 1 hora. Parecia que estava olhando para mim, mas não se aproximava. O mais estranho foi que tive a impressão de que alguém estava me incentivando a abrir a porta, mas ao mesmo tempo escutava a voz do meu pai na minha mente, dizendo para eu permanecer na cama e não fazer isso. Segui o conselho do meu pai e permaneci onde estava. Acabei desmaiando e, ao acordar pela manhã, não demorei para arrumar minhas coisas e sair de lá. Fiz uma promessa a mim mesmo de que nunca mais ficaria sozinho em meio à floresta, pois há presenças em tais locais que nem imaginamos, e meu pai estava absolutamente errado. Hoje quero relatar uma experiência que tive na infância, quando tinha cerca de 6 ou 7 anos. Embora seja uma história curta, acredito que é algo que merece ser contado. É importante mencionar que não tenho memória desse episódio. Foi minha irmã quem me contou sobre ele, e fiquei surpreso ao perceber que não lembrava de nada. O que ocorreu foi na casa onde passei minha infância, que era cercada por plantas e vegetação. Eu, na minha infância, era bastante curioso, como muitas crianças, e passava o dia brincando entre as plantas, usando a imaginação de forma intensa e criando vários mundos fictícios. No entanto, havia algo peculiar em um dia específico no quintal. Minha mãe pediu à minha irmã que me chamasse para entrar, e ela foi me procurar. Quando a encontrei, estava agachado, conversando com alguém ou algo que parecia estar dentro do tronco de uma árvore em um canto do quintal. Ela não conseguia ver com quem eu estava interagindo e ficou muito assustada, não querendo se aproximar. Apenas me chamou, perguntando com quem eu falava. Eu, surpreendido, fiquei nervoso, olhei para o tronco da árvore, em seguida, para ela, e respondi que não estava conversando com ninguém. Isso deixou minha irmã ainda mais apavorada. Ela simplesmente segurou minha mão, sem ousar olhar para a árvore, e me levou para dentro de casa. Isso aconteceu várias vezes, e naquela fase eu comecei a apresentar sonambulismo, perambulando pela casa sem um destino certo. Certo dia, minha família presenciou como eu, sonâmbulo, consegui abrir a porta da entrada principal. Com isso, minha mãe, bastante preocupada, decidiu trancar essa porta, pensando que assim evitariam que eu saísse à noite. Apesar da confusão, minha família não associava esses eventos a algo assustador até que, um dia, minha tia Raquel veio nos contar sobre algo que ocorreu com sua filha, minha prima, sem saber o que estava acontecendo comigo. Assim como eu, minha prima começou a ter conversas com algo ou alguém das árvores enquanto estava sozinha. Quando a encontravam, ela sempre afirmava que não estava falando com ninguém. Além disso, ela também passou a ter episódios de sonambulismo. Em uma dessas ocasiões, minha prima saiu de casa e seguiu em direção a um rio próximo onde morávamos. Felizmente, o pai dela a avistou e conseguiu detê-la antes que algo perigoso acontecesse. O mais curioso foi que, ao acordá-la, notaram que os pés dela estavam muito machucados e arranhados, como se houvesse andado no chão irregular. Quando questionada sobre o que havia ocorrido, ela respondeu que, enquanto seguia por uma trilha, parecia um lugar extremamente bonito e ensolarado, como se fosse um paraíso. Eu me sentia meio hipnotizada. Minha família, ao tomar conhecimento disso, começou a cuidar de mim com ainda mais atenção e nunca tiravam os olhos de mim. Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre o tema, mas algum tempo depois, em uma conversa com Cynthia sobre essa experiência,
Ela mencionou que havia a crença de que provavelmente uma entidade tentava me levar ou me afogar no rio, assim como tentaram fazer com minha prima. Portanto, se alguém souber mais sobre isso, eu apreciaria qualquer informação. Eu gostaria de um dia descobrir quem ou o que me visitava durante minha infância. Agradeço desde já por escutar minha história.